Caríssimos ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Bistronsky, sou professor de Direito Internacional aqui no curso Clio, professor desde final de 2003, início de 2004, que quando aqui foi a época que o Clio começou, em verdade, nessa caminhada, preparando candidatos para o CACD. Eu sou mestre em Direito Internacional desde 2003, aqui pela UERJ, no Rio de Janeiro. Trabalho como professor de Direito Internacional, tanto público quanto privado, desde 2003 também. E quero com vocês hoje explicar alguns detalhes, tanto quanto ao funcionamento do curso Clio, como também em relação ao CACD. CACD é o concurso de admissão à carreira de diplomata, concurso esse que é anual, desde aqui décadas, todo ano há concurso, todo ano afirma-se, esse ano não vai haver concurso, mas todo ano, meus caros, todo ano, nas últimas décadas, nós tivemos sim aqui a abertura de edital para que o concurso naquele ano fosse organizado. Então eu vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre como funciona o CACD e quero explicar também nesse aspecto um pouquinho como funciona o curso Clio na atualidade. Eu agora, como coordenador pedagógico, sou responsável pela formulação das disciplinas que nós oferecemos aqui no contexto do curso Clio. Quero que você possa conhecer essas disciplinas, então, um pouquinho melhor neste contexto. Mas, em primeiro lugar, vamos aqui trabalhar um pouquinho com o CACD, com esse concurso de admissão, então, à carreira de diplomata. Vamos explicar alguns detalhes, então, de como funciona o CACD, para que você possa compreender um pouco melhor aqui, digamos assim, a necessidade de se aqui esmerar, de se aprofundar em relação a algumas disciplinas dentro de uma perspectiva de preparação para obter sucesso no contexto dessa prova e admissão, então, como diplomata no contexto do nosso serviço exterior brasileiro. Vejam, o CACD, então, ocorre, como eu disse a vocês, anualmente. Ele é um concurso que vai selecionar pessoas para que possam assumir, no contexto do nosso Ministério das Relações Exteriores, inicialmente, o posto de aqui terceiro secretário. Então, o início da carreira diplomática começa com o posto terceiro secretário e pessoas que são recrutadas para este posto inicialmente na carreira diplomática têm que ser aprovados no contexto do CACD. Novamente, acontece anualmente o CACD. Durante muito tempo, ele foi organizado pelo CESP-Sebrasp, mas em 2019 houve uma mudança na banca organizadora. O CESP-Sebrasp não mais continua a organizar o concurso, foi transmitido o encargo de organizar agora o CACD para o IADES, que é o Instituto Americano de Desenvolvimento. A prova de 2019 já ocorreu, o IADES organizou a prova e assumiu, dentro do contexto da organização da prova, um papel de maior destaque o próprio Ministério das Relações Exteriores. No edital de 2019, em particular, o MRE, Ministério das Relações Exteriores, afirmou que a prova seria de sua competência e o IADES, em verdade, somente colaboraria com a preparação dos aspectos aqui mais administrativos no que se refere à realização da prova, como contratação de locais para que a prova pudesse acontecer, pessoal para que a prova pudesse ser aplicada e coisas do gênero. Mas, no que se refere à questão acadêmica, parece que essa realmente, hoje mais do que nunca, é de responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores, tanto que, por exemplo, a primeira fase do concurso desse ano, eu já vou falar um pouco mais sobre ela, somente diplomatas de carreira foram convocados para participar da banca. Então, isso é algo que também, ao longo aqui dos últimos anos, não necessariamente foi assim, mas na prova desse ano, em particular, na primeira fase, houve aqui essa característica em peculiar, que somente diplomatas foram responsáveis pela formulação das questões, e, de certa forma, bastante salutar, porque reflete, eventualmente, necessidades que existem hoje no contexto da vida do diplomata em relação a temas que o candidato precisa conhecer, para que, uma vez aprovado, possa desempenhar de forma satisfatória as funções de diplomata no contexto das nossas relações internacionais. Mas, então, o CACD, hoje, então, organizado pelo IADES, não mais pelo CESP-Sebrasp. O CACD é formado, basicamente, hoje por duas fases. Antigamente eram 3, isso também mudou no contexto da prova de 2019 e provavelmente não haverá mudanças significativas no contexto das provas dos próximos anos. Então, nós temos hoje duas fases no contexto CACD. Uma primeira fase, formada por questões objetivas, questões de certo ou errado, e nós temos, posteriormente, uma segunda fase que ocorre em torno de um mês e meio após a primeira fase, um mês e meio, quase 2, em algumas circunstâncias. Ora, então há uma segunda fase, onde essa segunda fase é formada por questões não mais objetivas, mas sim por questões discursivas, questões onde
um enunciado é transmitido ao candidato e ele tem que dissertar sobre aquele tema colocado ali no contexto enunciado em questão. Na primeira fase, em relação a questões de certo ou errado, antigamente você tinha um sistema de pontuação bastante rigoroso, porque cada item que você errava anulava uma questão certa. Isso também foi modificado agora em 2019. Em 2019, aqui os erros foram apenados agora de forma um pouco menos exigente. Agora, para que você perca uma questão que você marcou como correta, são necessários 2 erros. Então, nesse contexto, cada item correto vale 0,25 ponto e cada erro nesse sentido desconta 0,125. As questões no contexto da prova em qualquer disciplina as questões são formadas por 4 itens. Então, os itens valem cada um 0,25 e o erro em relação ao item é aqui descontado no total de 0,125. Então, 2 erros hoje anulam uma questão certa. No passado, a razão de perda era muito maior. Para cada item equivocado, você perdia uma questão correta. Várias disciplinas são cobradas no contexto CACD. Então, você perceberá no contexto da prova que no caso, o conhecimento que o candidato precisa possuir precisa ser bastante eclético. Na primeira fase desse concurso, por exemplo, nós encontramos provas de direito internacional e de direito interno, encontramos provas aqui neste contexto de política internacional, há uma prova de economia, há uma prova de geografia, há uma prova de inglês, há uma prova de português e a prova também de história do Brasil e de história mundial. Então vejam, aqui a formação do candidato tem que ser bastante eclética. E é dentro dessa necessidade de uma formação mais ampla, mais eclética, em verdade, que o CLIO aqui surgiu. Antes do CLIO, como ocorria a preparação dos candidatos? Basicamente por meio de aulas particulares. Antes do CLIO surgir, os candidatos não tinham um curso onde todas as matérias eram oferecidas, basicamente não existia essa opção no mercado antigamente. Ele era forçado a procurar individualmente professores para poder cobrir o programa em relação a cada uma das disciplinas que são cobradas no contexto da prova. A grande ideia por detrás da criação do CLIO foi a de oferecer para o candidato um local onde ele pudesse encontrar professores de todas as disciplinas que ele precisa conhecer para obter aqui a aprovação no contexto CACD. Então, no CLIO oferecemos aqui aulas sobre direito internacional público e direito interno, aulas que envolvem história do Brasil, história mundial, aulas de português, aulas de inglês e assim por diante. No contexto do curso, então, você consegue fazer a preparação por completo sem precisar individualmente procurar professores particulares para poder preencher, então, aqui todas as matérias necessárias no contexto do CACD. Então, na primeira fase, como vocês podem perceber, as matérias que são cobradas são essas. Na segunda fase, que é formada por questões discursivas, as matérias não são exatamente as mesmas. Na segunda fase, por exemplo, não há uma prova de história mundial, só cai na segunda fase, história do Brasil. Mas na segunda fase, por exemplo, há provas tanto de língua francesa como a prova de língua espanhola. Então, provas de línguas na segunda fase, o conteúdo dessas provas é mais amplo. Não cai francês e espanhol na primeira fase, mas como eu disse a vocês, cai sim francês, cai sim conhecimentos também em espanhol na prova discursiva, que é a prova de segunda fase, a prova de francês e espanhol, ela às vezes alterna questões discursivas com questões aqui objetivas. Mas todas as demais provas de segunda fase, como por exemplo, de história do Brasil, geografia, política internacional, direito, essas provas na segunda fase são todas provas discursivas. Na segunda fase, as matérias têm o mesmo peso. Na primeira fase, não necessariamente. Na primeira fase, nas questões objetivas, há algumas matérias que têm peso maior do que outras. Por exemplo, política internacional, a português, inglês, são matérias que na primeira prova têm um peso bastante elevado, tem mais questões que outras matérias como economia, como direito e como geografia. Então, na primeira fase, na preparação para o candidato, é importante levar isso em consideração. Na primeira fase, há matérias que possuem uma cobrança um pouco maior do que na segunda fase. Já na segunda fase, não. Aí todas as matérias têm basicamente o mesmo peso. Então, não adianta mesmo se preparar sobre algumas matérias na primeira fase, porque na segunda fase, eventualmente, se a preparação for deficiente desde o início, você não consegue compensar esse prejuízo que você tem na sua preparação, pelo fato de, eventualmente, dar uma atenção à primeira fase muito grande e não aqui contrabalançar
balançar isso com as matérias na segunda fase, aí tem uma relevância semelhante às matérias da primeira fase, na prática tem um peso um pouco maior. Aqui no curso Clio, nós oferecemos, como eu disse a vocês, todas as matérias que vocês precisam para poderem fazer uma preparação completa no contexto CACD. Então, ora, por exemplo, em matéria aqui de História, nós temos disciplina de História Mundial, temos uma disciplina de História do Brasil. Por exemplo, em Geografia, temos uma cadeira de Geografia. Em Direito, temos tanto cadeira de Direito Interno como uma cadeira de Direito Internacional. Essa cadeira de Direito Internacional é a que eu leciono, por exemplo, aqui no contexto desse curso. Então, há a preparação neste contexto sistemática, tanto para a primeira fase como para a segunda fase. Eu vou explicar que os produtos são diferenciados nesse sentido, de forma que o candidato interessado na aprovação para o CACD, possa obter do início ao fim todo o repertório de materiais, de conhecimentos que ele vai na prática poder utilizar no contexto do concurso, de forma a obter sucesso. Então, são duas fases no contexto CACD. Nós aqui temos produtos, tanto para a primeira fase, como produtos para a segunda fase. Primeira fase, como eu disse a vocês, é uma fase formada por questões objetivas, por questões de certo ou errado. Como, na prática, nós imaginamos o início da preparação do candidato aqui no contexto do curso Clio, dentro da base educacional? Nós imaginamos que, inicialmente, o candidato precisa ter uma formação bastante abrangente, de forma que a gente possa lançar as bases para depois construir, juntamente com o candidato, aquele conhecimento mais específico que ele vai precisar para realizar as provas, seja de primeira, seja de segunda fase. Então, como neste contexto começamos aqui a nossa preparação? Ela começa com um curso chamado Diplomacia 360. Então, a primeira coisa que o candidato interessado no CACD, primeira coisa que ele vai aqui encontrar no curso Clio, como curso de entrada, como aquele curso que fornece a ele a base, o conhecimento, digamos assim, mais geral, para que ele possa depois continuar seus estudos em relação ao CACD. Primeira coisa, então, que aqui no curso Clio, o candidato normalmente começa a sua preparação, é com o chamado curso de Diplomacia 360. Esse curso de Diplomacia 360 possui a opção tanto presencial, como possui também a opção online. A online pode ser eventualmente feita ao vivo, como também existe a opção online para que o aluno, posteriormente à aula, possa ter acesso à mesma. Então, para quem eventualmente estiver no Rio de Janeiro, existe a opção presencial, em uma sala de aula normal, os alunos podem estar presentes, podem fazer perguntas, podem tirar dúvidas ao longo da aula, mas para quem não está no Rio de Janeiro ou eventualmente não pode comparecer, a nossa unidade que se encontra aqui. Ora, para quem não se encontra no Rio de Janeiro, e, em alguns casos, para quem não se encontra em São Paulo, algumas aulas que nós oferecemos no Clio são transmitidas em São Paulo. Então, existe em São Paulo também a possibilidade de curso presencial, já na atualidade, futuramente, quem sabe, também em outras cidades, mas por enquanto Rio e São Paulo. Mas neste contexto, para quem não está no Rio e quem também não está em São Paulo, existe certamente a opção da pessoa assistir todo o curso à distância, a uma modalidade online, em que a pessoa pode, então, contratar com o Clio o recebimento das aulas, de forma que ela possa, à distância, então, acompanhar o curso. Há atendimentos aqui semanais com os professores, para que as dúvidas que a pessoa não pode tirar ao longo das aulas, essas dúvidas possam eventualmente ser objeto de solução no atendimento com os professores. O atendimento é feito por Skype. O aluno meramente tem aqui só a necessidade de marcar um horário com o professor em questão. O professor, por Skype, então, naquele horário marcado, entra em contato com o aluno e aí as conversas podem acontecer naturalmente, como se estivessem os dois cara a cara em uma sala de aula. É feito por Skype a comunicação, mas ela funciona às mil maravilhas. Dá para conversar de forma bastante aqui completa sobre, eventualmente, os problemas que o aluno enfrentou na hora de compreender a disciplina. O atendimento por Skype é uma excelente ferramenta, então, para quem está à distância, de forma a poder conversar com o professor e, nesse aspecto, então, ter as suas dúvidas aqui resolvidas, ter, então, um contato mais próximo, mesmo que, eventualmente, separado da pessoa do professor, aqui por um computador. Então, funciona adequadamente, sim. A experiência hoje de transmissões online hoje está muito próxima da experiência que a pessoa tem no contexto
contexto de uma aula presencial. Nós oferecemos 2 produtos, mas quem se encontra hoje no contexto online praticamente perde muito pouco em relação à pessoa que se encontra assistindo as aulas presencialmente. Então, no contexto 360, há essas 2 possibilidades. Há, em primeiro lugar, como eu disse a vocês, um curso presencial, para as pessoas que estão no Rio, em alguns casos também em São Paulo, e há esse curso online. O curso 360 é formado por 2 módulos. Temos um módulo chamado ERA, que ocorre na primeira metade do ano, e temos um segundo módulo chamado Athena, que ocorre na segunda metade do ano. O aluno, então, pode ingressar de acordo com a sua programação, tanto no início do ano, no módulo aqui ERA, como ele pode ingressar, se ele quiser também, a partir aqui do segundo semestre. Ele pode começar, então, essa preparação, não necessariamente em janeiro, mas, por exemplo, essa preparação em julho, agosto, se assim ele preferir. Esses módulos são completamente independentes, isso é, você não precisa necessariamente começar em janeiro para que a sua preparação faça sentido. Nada impede que você possa começar a preparação em julho e agosto, e aí no ano seguinte terminar a preparação com o módulo subsequente. Então, não existe uma ordem necessária, você não precisa começar pelo módulo ERA, para depois passar para o Athena. Você pode começar muito bem pelo módulo Athena e depois, no ano subsequente, aí sim cursar o módulo ERA no contexto do nosso Diplomacia 360. São aqui, basicamente, 40 aulas por disciplina, e nessas 40 aulas, o que cada professor faz? Ele, com base no edital do concurso, com base, então, no conteúdo programático da prova daquele ano, o professor vai esmiuçar tema por tema, com os alunos, tema por tema ele vai esmiuçar, então, para que os alunos possam aqui compreender que conhecimentos são necessários para obter aqui a aprovação no contexto da prova daquele ano. Então, a ideia é, no 360, fornecer a base para que o candidato possa, a partir da base, então, depois somente refinar os seus conhecimentos, somente aqui aprofundar aquilo que ele já tem e não começar do zero nesse aspecto a sua preparação. Então, nosso curso regular, nosso curso básico, nosso curso aqui, onde nós temos aulas expositivas que transmitem o conteúdo fundamental que a prova exige, o nosso curso fundamental neste contexto é o Diplomacia 360. Este curso, para baixar aqui o seu valor para os interessados, esse curso é vendido como um pacote. A pessoa, então, para fazer uma preparação bastante completa, compra um pacote com as disciplinas que caem no contexto CACD. E durante, então, o primeiro ano de sua preparação, a pessoa em questão terá aula com todas as matérias que são cobradas no contexto do concurso. Novamente, essas aulas têm aqui a finalidade de atender tanto o aluno que nunca viu nada em relação àquele tema. Então, por exemplo, o aluno que nunca viu nada em Direito Internacional pode muito bem começar a preparação pelo Diplomacia 360, não há problema nenhum. O curso é talhado para aquela pessoa que nunca viu nada em relação àquela disciplina, como também o curso é suficientemente aqui específico, de maneira também a contemplar aquela pessoa que já estudou um pouco em relação àquele tema, mas que acha que o seu estudo foi insuficiente. Posso aqui afirmar minha experiência de há 16 anos na preparação para o CACD. Nas minhas turmas de Direito Internacional, por exemplo, estou cansado de encontrar pessoas formadas em Direito. Eu digo, fulano, você é formado em Direito. Você teve na tua faculdade, por exemplo, aulas de Direito Internacional Público. Por que você resolveu novamente cursar essas aulas, se você na faculdade, por exemplo, já viu esse tema? E a resposta mais comum é, sim, eu já vi esse tema na faculdade, mas eu não vi esse tema na faculdade com o enfoque que no CACD esse tema é cobrado. E isso faz, meus caros, toda a diferença do mundo. O enfoque que nós temos aqui no contexto das nossas aulas não é um enfoque puramente acadêmico, não é um enfoque que em muitos casos nós encontramos nas faculdades em geral, não interessando a disciplina aqui neste contexto. A preparação aqui é voltada para o concurso e, dentro dessa perspectiva, nós ensinamos a matéria de maneira que ela possa ser resgatada e utilizada no dia da prova para que você possa obter sucesso. Em Direito Internacional, por exemplo, discussões acadêmicas são travadas em sala de aula? São, mas muito menos, por exemplo, do que em uma faculdade de Direito, muito menos do que, por exemplo, acontece em uma universidade onde aulas existam em matéria de Direito Internacional. E isto por quê? Porque, em particular, na primeira fase, como eu disse a vocês, as questões são objetivas. Ou é certo, ou é errado, não tem meio termo.
tem uma discussão acadêmica, então pode ser certo de acordo com o autor e errado de acordo com outro autor. Não tem essa opção na prova de marcar intermediário. Pode ser uma coisa ou pode ser outra. A prova não traz para você tal tipo de alternativa. Ou você deixa a questão em branco, para você não perder pontos se errar, ou você vai ter que marcar alguma coisa, aquele item como certo, ou aquele item, na verdade, como estando errado. O que eu e os demais colegas que trabalhamos aqui no curso Clio, há mais de uma década, no meu caso aqui, como disse a vocês, há 16 anos pelo menos, e que nós fazemos na preparação para o CACD. Nas nossas aulas, isso desde o Diplomacia 360, a nossa preocupação é, vamos fornecer para o candidato a informação que ele pode utilizar no contexto da prova. Os debates acadêmicos são fundamentais, são necessários? Até de certa forma, sim. Mas no contexto da prova, o aluno tem que ter aquela informação que ele possa rapidamente resgatar e utilizar para que ele possa acertar aquele item e passar para o item subsequente. Então, por exemplo, nós fazemos o quê? Nós pegamos sempre as provas dos anos anteriores, nós pegamos sempre aqui as posições majoritárias que existem nas discussões dentro daquela disciplina e dizemos, olha, aluno, para você, no contexto de uma prova aqui do CACD, para você acertar essa discussão, você tem que trabalhar com essa visão aqui, porque é essa visão que a banca aceita como sendo a correta em relação a essa discussão, é essa visão que não vai demandar posteriormente que você procure, por recurso, anular um item que você errou. Nós não queremos que você tenha que recorrer, nós queremos dar para você logo a preparação, de forma que desde o início você possa obter o melhor resultado, que você saiba, na hora da dúvida, marcar a opção que realmente é a mais correta, de acordo, mais uma vez, com as posições que, principalmente no Brasil, são defendidas e como, na verdade, confirmando isso, com provas de anos anteriores, para falar, olha, esse tema já foi cobrado no passado, foi cobrado assim pela banca dessa prova. Ora, se isso quer novamente, não há porque você marcar diferente, manter a orientação que a banca no passado já sinalizou como sendo a mais correta. Então, é nesse aspecto que eu vejo em muitos casos que os alunos dizem, olha, Guilherme, realmente, eu sou formado em Direito, tive aulas de Direito Internacional, mas aqui contigo em sala de aula, as coisas são completamente diferentes. Parece até que é outra matéria, parece até que é outro Direito Internacional Público, aquele que você leciona. E isso alunos relatam também acontecer nas demais disciplinas, como História, como Geografia, mesmo Política Internacional, para quem fez Relações Internacionais aqui, o enfoque é um pouco diferente na disciplina Política Internacional. Então, ora, tudo aqui é voltado especificamente para a preparação para o CACD. Aqui, mais uma vez, a gente não faz mais do mesmo, a gente não vai repetir aquilo que na prática você já viu em algum momento da sua formação. A ideia aqui é formatar todos os temas que nós trazemos de forma que você, cuja preocupação central é o CACD, possa ter no CACD o melhor desempenho possível. Quem já teve alguma experiência com esse concurso, ou qualquer concurso, em verdade, sabe que o pior inimigo de vocês, às vezes, é o próprio tempo. Falta tempo para estudar. Se você, eventualmente, começa a estudar sem nenhum direcionamento, o tempo passa, 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 e você cada vez percebe, poxa, eu deveria estar evoluindo muito mais do que na prática eu consegui evoluir ao longo dos meses que passaram. Meu estudo não está rendendo, não está sendo produtivo. A ideia por detrás do Clio, desde sempre, desde o seu início, foi essa. É a de otimizar o tempo do candidato, o tempo da pessoa que está interessada, para que a pessoa não leia materiais ou não se preocupe com discussões que para a prova na prática não são tão relevantes assim. Nós aqui trazemos para vocês, no contexto dos cursos que oferecemos, e isso desde o início, com em particular o de 360, trazemos aquela informação já perfeitamente lapidada, perfeitamente já esculpida, de maneira que você não tenha aqui perda de tempo em trabalhar com materiais, trabalhar com informações ou trabalhar com discussões que para o concurso não são relevantes. Então, poupa muito do seu tempo uma preparação, iniciando, por exemplo, com o 360, preparação essa que te permite, então, desde logo, desde o início já, trabalhar só com materiais apropriados e não com discussões fúteis, discussões que, na prática, só vão roubar o seu tempo, que é muito precioso no contexto de uma preparação para um concurso difícil como o CACD. Quero abrir uma aspas aqui agora em relação ao concurso em si, diz que ele é muito difícil, para aqui explicar o seguinte.
O CACD é um concurso fácil? Não, certamente fácil ele não é. É um concurso que exige um grau de dedicação bastante intenso por parte do candidato. As disciplinas são bastante aprofundadas no contexto da prova, você tem que ter um conhecimento bastante aqui abrangente em relação a cada uma das matérias. Mas vejam, o CACD é um concurso impossível, inatingível, aqui, que somente robôs ou gênios conseguem aprovação? Não, de forma alguma. Isso não é verdade mesmo em absoluto. Vejam, no contexto aqui, desses anos todos que nós trabalhamos com alunos no âmbito do curso Clio, o que mais acontece são pessoas que, quando começam o curso, pensam, poxa, isso é muito distante da minha realidade, eu não vou conseguir, é muita coisa. Mas a gente sempre repete, olha, tudo é uma questão, obviamente, de aqui, preparação, uma questão de organização e uma questão de dedicação. Você quer comprar essa briga? Você quer realmente conseguir a aprovação no contexto CACD? A pessoa fala, quero, é isso que eu quero, vim para cá por esse motivo. Aí nós explicamos, olha, não precisa ser gênio, não precisa ser superdotado, não precisa ser nada assim excepcional. Precisa, claro, ser uma pessoa organizada e precisa ter uma programação de estudos bastante rigorosa. E precisa, obviamente, tempo. É difícil, muito difícil, a pessoa conseguir no primeiro de preparação já ingresso no contexto da diplomacia. Já aconteceu no passado? Já. Há pessoas que realmente, brilhantes, conseguiram ingressar na diplomacia na primeira tentativa. Mas essa é a regra? Não. O ideal é trabalhar sempre com a regra e não com os casos excepcionais. A regra é a de que demanda a preparação para o CACD um pouco mais de tempo. Por isso que nós falamos, nesse primeiro ano de preparação, qual é aqui a nossa proposta? É a de você fazer um curso que te forneça toda a base para que depois você possa, então, aqui de forma mais específica, trabalhar com as provas de primeira e de segunda fase. Então, esse curso, novamente, mais aqui, sistemático, esse curso aqui, digamos assim, que forma aqui as bases, que te dá toda o alicerce para a construção do conhecimento posteriormente, é o Diplomacia 360. Ele dura um ano, tem todas as disciplinas, ele é vendido no modelo pacote, para que você possa baratear o custo, então, da sua preparação no contexto CACD. Depois do Diplomacia 360, o produto que nós recomendamos ao candidato que já está em um nível intermediário é aquele que nós chamamos agora de resolução de questões de primeira fase, mas também será chamado esse curso de preparação aqui TPS Coaching primeira fase. Então nós temos um produto intermediário que tem alguns nomes, tá? O nome antigo dele é resolução de questões de primeira fase, mas ele passará a ser chamado de a preparação TPS, coaching primeira fase. Esse produto preparação TPS, a preparação TPS aqui, a coaching primeira fase, é um produto específico para quem na prática já tem uma boa base nas disciplinas que formam o CACD e quer fazer treinamento específico com questões semanais de certo ou errado simuladas. Então, semanalmente, a pessoa recebe uma ficha daquela disciplina que ela contratou. E neste contexto da preparação, as disciplinas podem ser contratadas individualmente, não é mais pacote, como na fase inicial. Nessa fase intermediária da preparação, a pessoa já pode contratar de forma individualizada as disciplinas. Então, por exemplo, você pode contratar a disciplina de Direito Internacional Público para se preparar de forma específica para a prova dessa disciplina. E em Direito Internacional Público, por exemplo, você terá fichas com 6 questões a cada semana, já que na prova de Direito são 6 questões por ano. Na prova de Direito você vai encontrar na primeira fase 6 questões de Direito e Direito Internacional Público. Aqui a quantidade de itens de Direito Internacional Público varia de ano para ano. Em 2019, por exemplo, nas 6 questões de Direito, 5 eram de Direito Internacional Público e uma questão na prática somente era de Direito Interno. Mas, de novo, existe uma certa variação, não necessariamente nos anos subsequentes haverá mais questões de direito internacional que questões de direito interno. Isso varia, mais uma vez, de ano para ano. Mas, por exemplo, nesse curso, então, intermediário, preparação do TPS, coaching primeira fase, que se chamava anteriormente de resolução de questões de primeira fase, você recebe fichas semanais de cada uma das disciplinas que você está inscrito e você fará essas fichas inicialmente em casa para que no dia da aula possa haver a correção, possa eu explicar, então, o gabarito um por um. Explicar também não só os pontos que naquele contexto eram necessários para que você pudesse acertar o item, mas também explicar algumas estratégias de prova. Vejam, no contexto CACD,
há algumas estratégias de prova que são interessantes. Uma delas, por exemplo, se o item está incompleto. Ora, eu terminei de ler o item e pensei, poxa, mas tem uma informação aqui nesse item que está faltando. Por esse motivo eu marco errado no item, e nós vamos no contexto desse curso intermediário afirmar, não. Itens que se encontram meramente incompletos, ora, desde longa data no contexto CACD, esses não estão errados. O fato do item não conter uma informação não torna o item errado. O item está incompleto, mas ele está errado? Não, ele está correto nesse sentido. Esses detalhes em matéria de preparação de prova, algumas coisas em matéria de vocabulário utilizado, esses detalhes que parecem à primeira vista um pouco mais ingênuos, um pouco mais bobos, podem fazer, num contexto tenso de uma prova, toda a diferença do mundo. Então, esse curso intermediário que nós chamamos, agora vamos chamar de preparação TPS, coach primeira fase, esse curso intermediário tem a finalidade de, como eu disse a vocês, em primeiro lugar, com essas fichas semanais de questões de certo e errado, nós simulamos aqui todo o contexto da prova de primeira fase, para que você tenha de forma bastante fidedigna, então, materiais que você vai utilizar como treino, para no dia da prova já estar habituado a responder questões no molde como elas são cobradas no contexto da primeira fase do CACD. Então, nós trabalhamos com os temas, aprofundamos as discussões em relação aos temas que vocês viram conosco originalmente no Diplomacia 360, mas além de aprofundar esses temas, colocando eles em questões de certo ou errado, além de trabalharmos agora no aspecto concreto, com o que é visto no âmbito acadêmico, no 360, o que também vai acontecer? Acontece também neste contexto de preparação, nesse material intermediário, que nós começamos aqui a preparar o candidato também para formular raciocínios que ele poderá utilizar mais para frente no contexto da preparação para a segunda fase. Então, esse curso intermediário estabelece uma ponte entre o curso básico, que é o 360, com o próprio curso intermediário. Então, existe uma ponte. O aluno que saiu do 360, no curso intermediário, vai poder aproveitar o que ele aprendeu no 360, no contexto aqui realístico de simulados que fidedignamente representam o que a prova na prática traz ano após ano. E, além disso, além de ele poder praticar o que ele já visto anteriormente em questões que simulam como realmente a prova é, eles vão poder aprofundar o conhecimento deles e já desenvolver raciocínios que eles vão poder utilizar eventualmente mais para frente em uma preparação para as questões discursivas de segunda fase do concurso. Então, o aluno intermediário tem esse produto, a nossa prateleira, que se chama, mais uma vez, Preparação TPS. TPS era o nome antigo que se dava a primeira fase do CACD. É um nome carinhoso que até hoje é utilizado para a primeira fase desse concurso. Então, a gente colocou o nome Preparação TPS para facilitar a compreensão desse produto, já que ele é formado, basicamente, pela resolução de questões de certo e de errado. Então, esse é o nosso produto intermediário hoje no contexto da preparação para o CACD. Se você, por sua vez, já se encontra em um patamar ainda mais elevado, se você já tem uma, digamos assim, uma experiência, uma rodagem um pouco maior na preparação para o CACD, se o que você quer realmente já é voltado um pouco mais para a segunda fase, nós temos agora também um produto avançado, que é voltado para esse tipo de candidato mais avançado, aquele candidato que na prática já passou por outras etapas na preparação e quer realmente alguma coisa bem avançada para poder, eventualmente, em uma segunda fase, não ter dificuldades na hora de redigir respostas cursivas. Esse produto, inicialmente, é chamado de mentoria / coaching segunda fase. Veja que agora a preparação já é voltada para a segunda fase. Esse mentoria / coaching segunda fase funciona como, então, Guilherme? A ideia aqui é, o aluno mais avançado tem interesse em uma preparação muito mais específica. Ele já tem interesse em algo muito mais customizado, muito mais aqui particularizado, algo muito mais parecido realmente com uma aula particular do que alunos que se encontram no início da sua preparação. Então, o mentoria / coaching segunda fase funciona como? Ora, aqui o aluno recebe atividades para que ele possa formular respostas discursivas ao longo das semanas do mentoria coaching segunda fase. E com base, então, nesses materiais que ele prepara, o professor,
em atendimento, explica para o aluno, olha, quando eu corrigi a tua resposta, e os alunos, quando mandam as respostas, elas são corrigidas pelos professores, e na correção, o aluno tem como saber tudo o que ele errou, porque vem anotada a resposta dele com os comentários do professor daquela disciplina. Então, o aluno ele recebe a questão, produz uma resposta que é enviada por meio eletrônico, o professor, no caso, recebe essa resposta, corrige também por meio eletrônico e envia ela de volta para o aluno. O aluno receber a resposta corrigida, marca atendimento com o professor, de duração de meia hora, e nessa meia hora o professor e o aluno podem debater quais foram os méritos e quais foram os problemas encontrados no contexto da resposta daquele candidato. Em cada semana são enviadas aqui 2 questões para que o candidato possa, para que o aluno na prática possa responder. Ele escolhe uma das 2, essa questão ele responde, o professor corrige e depois o debate pode acontecer no atendimento. É muito comum, e eu faço isso, por exemplo, no atendimento também fazer comentários sobre a questão que o aluno na prática não respondeu. Ele recebe 2 questões, seleciona uma, essa ele responde por escrito e é corrigida, mas nada impede que a outra questão que o aluno não redigiu possa ser objeto de debate para que ele possa, no atendimento, eventualmente, ali saber qual seria o gabarito da questão, de forma que ele possa também aprofundar os estudos em relação àquele tema em particular, na disciplina que ele está lá estudando. Este curso, Mentoria Coach segunda fase, por ser também um curso avançado, pode ser contratado individualmente. Mas ele é o único produto que nós temos para quem já pensa na segunda fase? Não. Além da mentoria, coaching segunda fase, nós temos um outro produto que vai, ao longo do ano, revezando-se com esse mentoria, que chama-se Turma de Treinamento Avançado, aqui, a segunda fase. Essa turma de treinamento avançado, o TTA segunda fase, é um pouco diferente do coaching, porque no coaching você não tem aulas gravadas com o professor. No coaching você tem só atendimentos, o professor manda atividade, você responde, e no atendimento você obtém aqui então explicações mais aprofundadas em relação ao que você acertou, em relação ao que você errou. No TTA segunda fase, essa turma então de treinamento avançado, as coisas funcionam inicialmente de forma semelhante, mas em certos aspectos, de forma um pouco diferente. Por quê? Também no TTA segunda fase, o professor envia por semana 2 questões e o aluno pode selecionar uma delas para corrigir, no caso, para responder, e essa questão será corrigida pelo professor ao longo da semana subsequente. Só que no TTA segunda fase, grava o professor uma aula sobre aquelas 2 questões que ele passou, e o aluno respondeu uma delas, grava o professor uma aula e o aluno tem acesso a essa gravação para que ele possa compreender qual era então o gabarito daquela questão em particular. O atendimento TTA segunda fase, ele é mais curtinho. No coach, o atendimento é mais longo, meia hora. No atendimento TTA, o atendimento ele é mais curto, de 10 a 15 minutos no máximo. Tem metade do tempo, até menos do que isso, para que você possa falar com o professor. Mas isso é compensado como? Porque no TTA, mais uma vez, boa parte das discussões já são antecipadas porque o aluno recebe ali, em relação a cada das atividades que ele fez, ele recebe o gabarito em aula gravada para que ele possa comparar com aquilo que na prática ele escreveu. Claro, a resposta que ele redigiu, ele pode redigir uma resposta por semana em relação às 2 questões que são passadas, ele redige uma resposta por semana, a resposta é corrigida com comentários bastante completos. Mas neste caso, a outra resposta, por exemplo, que ele não pôde preencher, a aula abrangerá também essa atividade. Então, no atendimento, não existe necessidade de comentar de forma mais extensa a outra questão, que o aluno não teve correção no contexto da sua atividade. Então, no contexto TTA, é um pouco diferente nesse sentido, porque no TTA, mais uma vez, tem aulas gravadas e no contexto coaching e mentoria, não tem aulas gravadas. Nós oferecemos também para aqueles que passaram na primeira fase do concurso, um curso bastante rápido, chamado Reta Final Segunda Fase. O Reta Final Segunda Fase é para as pessoas que passaram na primeira fase CACD, e o Reta Final Segunda Fase, basicamente é o nosso TTA Segunda Fase, mas só para os alunos que passaram para a segunda fase no concurso daquele ano. Então, também no Reta Final Segunda Fase, toda semana, o professor envia para o aluno 2 questões, ele pode responder uma, mas o professor grava uma aula
onde corrige as duas questões, e o aluno recebe essa gravação e também recebe a resposta que ele produziu corrigida em relação à questão que ele preparou no contexto daquela semana. Como o período hoje entre a primeira e a segunda fase é bastante curto, o reta final, a segunda fase, dura em torno de 5, 6 semanas. Ao longo do ano, então, a preparação para a segunda fase deve ser complementada, seja com mentoria, com atendimentos, seja eventualmente com TTA segunda fase, onde o aluno terá mais possibilidade de trabalhar com questões, com respostas corrigidas, de forma que quando realmente ele chegar na segunda fase, já tenha ele uma base em matéria de questões corrigidas, para que ele possa construir em cima disso e não começar do zero, então, a preparação para a segunda fase do concurso. Então, vejam, são 3 produtos: produto básico, que é o 360 para todos os candidatos, desde o início. Um produto intermediário, que é preparatório para a primeira fase do concurso, que é preparação do TPS, coach primeira fase. E nós temos os produtos avançados, que são, em primeiro lugar, o mentoria, ok, com atendimentos mais alongados, e em segundo lugar, o TTA segunda fase, que aí sim é formado por aulas, mas também tem correções, também tem atendimento, mas esse é um pouco mais curtinho do que o atendimento que você tem no contexto do coaching. Então, ao longo de 2020, quem procurar aqui as possibilidades de matérias no curso Clio vai encontrar esses 3 produtos sendo oferecidos ao longo de todo o ano, ok? Então, vocês vão ter, ao longo de todo o ano, esses 3 produtos. Os cursos intermediário e avançado, com mais entradas ao longo do ano. O curso 360, ele tem uma entrada inicial no início do ano, para o módulo ERA, e tem uma entrada no meio do ano para o módulo Athena. Então, este aqui, ele tem entradas mais rígidas, mas os demais cursos vão ter entradas ao longo de todo o ano. Tem bastante flexibilidade de você, então, como aluno mais avançado, para poder fazer a entrada que melhor atender realmente aqui o teu calendário de estudos. Além disso, também oferece o Clio anualmente o que nós chamamos de reta final, primeira fase. O reta final, segunda fase, é para que tipo de candidato? Aquele que passou na primeira fase do concurso e quer, naquele período de tempo da primeira e segunda fase, preparar-se para a prova discursiva, para as provas discursivas que acontecem na segunda fase. Mas para o aluno que ainda, obviamente, está pensando na primeira fase, para o aluno em particular que quer aqui, para a primeira fase do concurso, uma preparação realmente condensada, de forma que ele possa preencher eventuais lacunas que ele tem na formação dele. Se o aluno quiser realmente, na véspera da prova primeira fase, uma preparação um pouco mais condensada, com os principais temas, em particular com as novidades que naquele ano eventualmente foram colocadas no edital do concurso, nós oferecemos 1, 2 meses antes da primeira fase, o que nós chamamos de reta final, primeira fase. Vou dar o meu exemplo agora de 2019. Em Direito Internacional Público, houve uma mudança substancial em relação aos temas do edital. Pontos como direito internacional do meio ambiente, como direito internacional do mar, como direito do trabalho, em particular a análise das convenções aqui da OIT, e outros instrumentos internacionais em matéria de direito do trabalho. Todos esses eram pontos que anteriormente, até 2018, não eram cobrados no contexto do concurso. Eram pontos que os alunos, mesmo mais antigos, nunca tinham aprofundado no contexto dos seus estudos. Nesse reta final primeira fase, então, que eu fiz em 2019, eu trabalhei nas últimas semanas desta prova, com esses temas, para que os alunos, mesmo aqueles mais antigos, que já estão preparando há mais tempo, pudessem fazer uma reciclagem nos materiais que eles possuem, de maneira que realmente pudesse chegar à prova com todas as anotações deles completas e atualizadas. Então, na reta final, por exemplo, se entrou algum tratado novo em vigor, nós trabalhamos com isso em direito internacional. Se alguma lei eventualmente foi objeto de revogação, derrogação e houve a sua substituição, trabalhamos com isso em direito internacional. Em política internacional, se houver algum evento relevante em que o Brasil esteja envolvido, esse tema é abordado no contexto reta final. Ele proporciona, então, de forma bastante sistematizada, de forma bastante aqui condensada, informações atualizadas para o aluno que fará a prova primeira fase naquele ano, para que ele possa, então, eventualmente, num período curto de tempo, poder se atualizar, poder aqui se tranquilizar em relação às suas anotações, para que elas possam refletir na maior medida possível aquilo que na prova daquele ano poderá ser objeto de cobrança. Então, vejam também aqui, tanto reta final, primeira fase, antes da primeira fase, como aqui, logo depois da primeira fase, há um curso chamado reta final, segunda fase, para que as pessoas, novamente, que queiram aqui aprofundar a preparação para a prova discursiva, possam fazer conosco, então,
essa preparação. Então, por enquanto, 5 produtos já falamos sobre eles. Falamos sobre o 360 básico, o intermediário, que é a preparação do TPS, o avançado, que são 2, mentoria e o TTA, e produtos, digamos assim, tópicos, produtos que, na verdade, ocorrem em períodos específicos. Um pouquinho antes da primeira fase, temos o reta final da primeira fase, e entre a primeira e a segunda fases, nós temos, então, esse curso que nós chamamos de reta final, segunda fase. Juntamente com esses cursos todos, no que se refere à preparação em inglês, em francês e espanhol, há também cursos neste contexto que existem ao longo do ano aqui no curso Clio, que complementam os materiais normais no que se refere a esses idiomas, no que se refere tanto ao inglês, como ao francês, como ao espanhol. Francês e espanhol, mais uma vez, são cobrados na segunda fase. Então, ao longo do ano, a preparação já eventualmente é voltada para a prova de segunda fase. Não há uma preparação em francês e espanhol específica para a primeira fase, porque não existe, de novo, na primeira fase, prova de espanhol, nem prova de francês. Já em inglês, não. O inglês é um pouco diferente, porque o inglês cai na primeira fase e cai também na segunda fase. E o inglês que cobra o CACD não é inglês de cursinho, é um inglês bastante complexo, é um inglês com muitas especificidades, é inglês que demanda, em muitos casos, muito mais que um certificado como TOEFL ou algo do gênero. É um inglês bastante específico. Pessoas que moraram nos Estados Unidos e tinham proficiência magnífica na língua, às vezes mencionaram dificuldades, pessoas que moraram no contexto do Reino Unido, Estados Unidos, na Austrália. Às vezes o conhecimento meramente prático não é suficiente. Ora, em inglês é uma casca no concurso. O inglês é uma matéria que é exigida bastante no contexto da prova. O conhecimento tem que ser bastante aprofundado, afinal, se você é diplomata, não pode falar mal inglês. Então, nesse sentido, inglês é uma matéria que, em muitos casos, trai muitas pessoas que acham que sabem aqui, que acham que ter conhecimentos em inglês, até realmente tem, mas para a prova, mais uma vez, esses conhecimentos são bastante específicos. Então, a preparação aqui no curso contempla também essa realidade, para que você, na prática, possa, em inglês também, aqui ter um bom desempenho no contexto do CACD. Então, vejam, há produtos para cada uma das necessidades dos nossos alunos, produtos que, na prática, isso é fundamental, gente, atendem rigorosamente as expectativas do que o concurso pede para os candidatos. O Clio hoje, historicamente, é o curso que mais aprovou diplomatas ao longo dos últimos 15 anos. Ora, o Clio, durante vários anos, aprovou 100% dos candidatos que conseguiram obter aprovação no contexto CACD. Se você hoje, por exemplo, perguntar para diplomatas dos últimos 15 anos quem fez Clio, certamente a maior parte das pessoas que você perguntar terá feito Clio. O Clio tem essa bagagem que foi conquistada a duras penas de excelência na preparação para o CACD, e é por isso que nós continuamos aqui com essa missão, continuamos com a tarefa de preparar os candidatos, continuamos com uma paleta bastante aqui ampla de cursos, de forma a atender cada uma das necessidades do candidato para o CACD. Nesse sentido, tendo vocês dúvidas na preparação, tendo vocês dúvidas em relação ao curso Clio, liguem para nós, nos procurem nas redes sociais. Ora, estaremos sempre à disposição para explicar aquilo que for necessário, para que você possa compreender como é o CACD e compreender como nós aqui no curso Clio podemos ajudá-lo nessa caminhada para a aprovação. Se você estiver aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você pode me procurar pessoalmente no curso Clio. Será um prazer conversar contigo para explicar alguns detalhes em relação ao CACD, alguns detalhes em relação ao próprio curso Clio. Tomamos um cafezinho aqui, podemos aqui de forma descontraída, então, discutirmos aquilo que você acha necessário para que você possa, então, ou começar ou continuar a sua caminhada no que se refere à preparação para esse concurso. Mas tenham isso em mente, o CACD não é aqui algo impossível. Muita gente fala, Guilherme, eu até pensei em fazer o CACD, mas é tão difícil, sabe? Acho que não vale nem a pena. Jamais pense dessa forma. Sinceramente, o CACD não é mais difícil do que outros concursos, eventualmente, que estão na mesma faixa de remuneração para aquele que ingressa na carreira diplomática. É perfeitamente factível o CACD para pessoas que são organizadas, tenham vontade de contribuir no contexto das nossas relações internacionais e realmente queiram aqui ir a fundo na sua preparação, e nós estamos aqui para ajudar sempre que essa oportunidade nos for conferida. Ok, meus caros? Foi um grande prazer estar com vocês aqui nesse dia de hoje, novamente. Se pudermos ajudar, e eu em particular, se puder ajudar, podem contar comigo. Forte abraço a todos vocês. Precisando mais uma vez, estamos à disposição. Ok? Forte abraço, até nosso próximo encontro.
Salve, salve, caríssimos alunos! Vamos falar hoje um pouquinho sobre o que é a carreira diplomática, né, nessa nossa jornada de carreiras, né? Estamos tentando entender um pouquinho, né, o que são essas carreiras internacionais. Claro, né, a carreira diplomática é a carreira internacional por excelência, né, para a qual, né, aqui no curso Clio estamos muito voltados já desde 2003, né, tentando ajudá-los na preparação, né, para o famoso concurso de admissão à carreira diplomática. A primeira ideia fundamental que temos que ter, né, é reconhecermos que a carreira diplomática é uma carreira de Estado, né? Aliás, é ao lado da carreira militar, né, a carreira de Estado por excelência, né? Quando pensamos, por exemplo, né, na definição weberiana, né, de Estado, né, o famoso Max Weber, quando se debruça sobre a ideia de Estado, né, e trabalha com as burocracias de Estado, ele reconhece que o Estado se assenta em dois pilares fundamentais, né, de um lado os militares, né, a carreira militar, de outro lado os diplomatas, né, a carreira diplomática, né? E os diplomatas, claro, né, eles buscam, a partir, né, da sua atuação, né, buscam maximizar, né, os interesses do seu Estado, né? Então, por isso a ideia de ser uma carreira de Estado por excelência, né, porque são atores, né, que buscam sempre defender o interesse do Estado, né, o interesse nacional, né, e maximizar os ganhos para o Estado, né? Mas, como vamos ver, né, aqui ao longo do nosso bate-papo, né, as atribuições, né, de um diplomata de carreira são muito variadas, né? Se existe uma carreira, né, no Serviço Público Federal, né, na qual não existe tédio, é a carreira diplomática, né? Porque ao longo de sua vida, né, como diplomata, né, esse servidor público federal, né, podemos pensar numa carreira, por exemplo, né, de 35, 40 anos, né, e hoje em dia, claro, né, na medida em que o limite de idade, né, foi elevado até 75 anos, podemos ter, né, diplomatas atuando aí por 50 anos, né? Então, durante todo esse período, né, o diplomata passará por distintas atribuições, né, e desempenhará, né, funções muito diversas, né? Então, é uma carreira que já tem nisso, né, um grande atrativo, né? As inúmeras possibilidades, né, dentro da chamada carreira diplomática, né, com funções muito variadas, né, com atribuições muito diversas, né, que serão cumpridas ao longo da sua vida, né? Podemos reconhecer que existem 4 espaços principais, né, onde o diplomata irá trabalhar, né? Vamos pensar primeiro nos locos, nos espaços, né, onde o diplomata, né, uma vez, né, aprovado, né, e uma vez, né, cumprindo o curso de formação, né, vale dizer, aliás, né, que o diplomata, ao ser aprovado, né, no concurso de admissão à carreira diplomática, ele passa por um curso de formação, né, na chamada Escola Diplomática Brasileira, né, que é o Instituto Rio Branco, né, Instituto Rio Branco criado em 1945, né, justamente por ocasião aí dos 100 anos do nascimento do Barão do Rio Branco, né? Então, né, constitui-se aí, né, o Instituto Rio Branco, que é desde 45, né, a Escola Diplomática Brasileira. Aliás, né, uma escola diplomática muito conceituada internacionalmente, né? O mundo reconhece o Instituto Rio Branco, né, que funcionou durante muito tempo no Rio de Janeiro e depois, com a transferência da capital, foi para Brasília, né, como uma das melhores escolas diplomáticas do planeta, né? Então, o diplomata aprovado no concurso, ele primeiro passa por esse curso de formação no Instituto Rio Branco, né, e depois, né, ele será lotado, né, em alguma divisão ou algum departamento da Secretaria de Estado, né? Então, o primeiro locus, o primeiro espaço, né, onde o diplomata vai trabalhar é na Secretaria de Estado. O que é a Secretaria de Estado? É o Ministério de Relações Exteriores em Brasília, né? É o Itamaraty, né? Que é assim chamado, né? Desde o tempo, né, em que o Ministério funcionava no Rio de Janeiro, né? No Palácio do Visconde Itamaraty, na Rua Larga, né? Ou na Avenida Marechal Floriano, no centro do Rio de Janeiro. Então, né, o nome do Ministério é chamado genericamente de Itamaraty, né? Justamente nessa referência ao fato de ter funcionado no Palácio do Visconde Itamaraty. Então, é ali na Secretaria de Estado onde o diplomata, uma vez formado no seu curso, né, no curso do Instituto Rio Branco, né, ele vai trabalhar, né? E claro, né, que o Itamaraty ele é dividido em múltiplos departamentos, divisões, né? São as duas divisões mais tradicionais, né, quando pensamos na estrutura do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, né, existem os departamentos, né, que são geralmente mais amplos, existem as divisões que geralmente são mais restritas, né? Então será lotado em algum departamento e alguma divisão,
E há inúmeras possibilidades, né? O diplomata ele pode ser lotado, por exemplo, no cerimonial, né? E no cerimonial ele vai justamente atuar, por exemplo, na posse dos presidentes da República, ele vai atuar recebendo autoridades estrangeiras, né, como diplomata de ligação, né, chamado Deep League, né, ele vai ser o diplomata de ligação, então vai receber no aeroporto, né, uma autoridade estrangeira, um ministro de Estado estrangeiro, né, ou mesmo, né, um chefe de Estado de governo, né, isso se estiver lotado no cerimonial. Participará, né, por exemplo, das posses do presidente da República, né, lembrem que em qualquer posse, né, há um grande número de autoridades estrangeiras, então é fundamental ter um diplomata ali, né, nos famosos jantares e recepções, né, organizados no Itamaraty, né, o cerimonial, né, naturalmente ele se move, então né, uma das possibilidades, né, esse diplomata, né, ser lotado no cerimonial, né? Ou então em divisões de departamentos, né? E podem ser divisões de departamentos que seguem uma lógica geográfica, por exemplo, então divisão de América, de Europa, né? E existe América 1, 2, né? Europa, né? Enfim, as divisões e departamentos geográficos, né? Onde o diplomata vai ser lotado e vai lidar com as questões relativas àquela região, né? África, etc. Né? Existem divisões mais administrativas, né? Então, divisão de pessoal, né? De assistência consular, né? A famosa DAC, né? Enfim, então há muitas divisões e departamentos, né? Dentro do Itamaraty, né, dentro da chamada Secretaria de Estado, onde o diplomata vai ser lotado, né, e aí ele vai desempenhar funções muito variadas, né, dependendo, claro, do departamento da divisão onde ele estiver lotado. Então ele vai lidar, por exemplo, com organismos internacionais, se estiver na divisão das Nações Unidas, por exemplo, né, então ele vai lidar diretamente com a ONU, né, então vai ter, a partir da Secretaria de Estado, né, foco nas relações com a ONU, né, no papel do Brasil na ONU, nas posições do Brasil na ONU, né, se estiver na divisão das Nações Unidas, se estiver no cerimonial vai cuidar, né, exatamente dessas questões, né, mais próprias de cerimonial mesmo, se estiver na divisão de Europa vai cuidar de relações com a Europa, enfim, né, então, né, há múltiplas possibilidades, né, no departamento de promoção comercial, por exemplo, então ele vai cuidar com questões comerciais, né, então está lá no departamento de promoção comercial do Ministério, né, tentando justamente, né, ao lado de outros diplomatas, né, desenvolver, né, estratégias ou mecanismos que podem ajudar o Brasil a se projetar comercialmente no mundo, né. Existe também no âmbito comercial, né, uma outra divisão voltada para contenciosos comerciais, então são muitas as possibilidades, né, e por isso que eu falo que é uma carreira muito atrativa no Serviço Público Federal, né, porque dá justamente ao profissional, né, muitos campos, né, de atuação e ao longo da sua vida diplomática ele vai passar fatalmente por vários deles, né. Vale dizer que o diplomata, via de regra, ele passa metade da sua vida profissional, né, em Brasília, às vezes um pouco menos do que isso, né, trabalhando justamente em divisões e departamentos da Secretaria de Estado, né. Então, se ele tiver uma carreira longeva de 40 anos, ele ficará algo em torno de 15 anos na Secretaria de Estado, né, um pouquinho menos da metade. E o resto da sua vida profissional, ele passará no exterior, né, e naturalmente, ao atuar no exterior, né, ele não fica mais limitado, né, ao teto salarial do Serviço Público Federal, né. Essa é uma observação importante, né. Claro que naturalmente o diplomata, enquanto trabalha no Brasil, ele tem seus vencimentos em real, por motivos óbvios, né, e naturalmente observa o teto, né, salarial, né, dado justamente pelos ministros do STF, né? Então o diplomata, ele, né, no último concurso feito, ele entra ganhando aí um pouco abaixo de R$20 mil, né, como terceiro secretário, e à medida que vai evoluindo na carreira, claro, esse salário vai subindo, mas ele fica limitado pelo teto, né, do Serviço Público Federal. No exterior, o diplomata ganha em dólar, né, e naturalmente não se observa esse teto, além de ter um conjunto amplo de benefícios, né, de ajudas, né, para pagar o aluguel, né. Seriam verbas de representação, digamos assim, né? Então ajudam a pagar o seu aluguel, né? A pagar as escolas dos filhos, isso por fora do que seria o seu vencimento base, digamos assim, ao estar lotado naquele posto. E claro que o salário do diplomata do exterior varia segundo o custo de vida local, né? Então se ele estiver, né, trabalhando, por exemplo, em Tóquio, né, se estiver lotado na Embaixada do Brasil em Tóquio, né, evidentemente que o salário vai ser maior do que se estiver lotado na Embaixada do Brasil em Assunção, no Paraguai, né? Então o que um segundo secretário ganha em Tóquio, né, em dólar, é muito mais do que um segundo secretário vai receber no Paraguai. Então, claro que o salário varia também segundo o custo de vida local, evidentemente, né?
Os postos no exterior, né, são divididos em categorias, né, que tem muito a ver justamente com, né, a qualidade de vida daquele local, né, com o custo de vida naquele local, qualidade de vida. Né, então, são postos A, B, C e D. Né? Então, postos A são, né, os postos mais cobiçados, nas melhores cidades, nos países mais desenvolvidos, né? E aí vai numa lógica decrescente, postos B, C e D. Há muitos postos B também em países desenvolvidos, né? E aí posto C e posto D são mais no mundo em desenvolvimento, né? Claro que quando o diplomata ele está lotado em um posto D, ele tem também alguns benefícios, né, de poder voltar ao Brasil, né, a cada certo período de tempo, né? O tempo que ele vai permanecer no posto é menor, né? Então o tempo de lotação num posto D é sempre bem menor do que um tempo de lotação num posto A, para não impor ao diplomata também, né, a obrigação de ficar muito tempo num país com qualidade de vida, né, mais reduzida, né, com problemas, né, sociais ou socioeconômicos, né, mais graves. Então, né, o tempo de lotação é menor, né, geralmente há uma compensação, né, na linguagem diplomática se diz, né, que um diplomata quando vai para um posto C ou D, ele está pagando pedágio, né, e aí depois, né, ele via de regra vai ser compensado indo para um posto A, né, para uma boa embaixada, né, ou para algum organismo internacional. Então isso é muito natural. Então lembrem, né, que no exterior, né, o salário é sempre em dólar, né, e há essa divisão de postos, né, e o diplomata ele tem alguma capacidade de escolha, né? Claro que via de regra ele recebe, né, postos equivalentes, né? Evidentemente que não haverá, né, na listagem oferecida posto A e posto D, né, mas ele recebe ali, né, alguns postos que ele poderia escolher, né, via de regra equivalentes, né, e se decanta por algum deles, né. Lembrando, claro, que há sempre essa lógica de compensação, né, dificilmente alguém fica só em posto já a vida inteira, né, pode até acontecer, mas é algo difícil, então pode circular por posto já, depois terá que passar por algum posto, né, pior, né, um posto C, um posto D. Enfim, então no exterior, né, há essa divisão, né, de impostos, né, segundo o perfil do país, segundo a qualidade de vida naquele local, né, e é muito importante lembrarmos, né, que no exterior também as funções são muito variadas, né, então o diplomata ele pode ser lotado fundamentalmente em 3 espaços, né, então além da Secretaria de Estado, né, que é dentro do Brasil, no exterior ele pode ser lotado em 3, né, repartições diferentes, né, ele pode ser lotado numa embaixada. E as embaixadas, elas também têm várias divisões, né? Há embaixadas muito grandes, né, que têm múltiplas divisões, né? Então, numa embaixada, ele pode ser lotado num consulado, né? Os consulados também têm categorias diferentes, né? Ou pode ser lotado em uma delegação, né, junto a um organismo internacional, né? Então, o Brasil, além de ter embaixadas e consulados no exterior, o Brasil também tem delegações, né, junto a organismos internacionais. Então, temos, por exemplo, a Delbrasono, né, que é a delegação do Brasil na ONU em Nova York, né? Temos a delegação do Brasil junto à ONU em Genebra, temos a delegação do Brasil junto ao Mercosul em Montevideo, a delegação do Brasil junto à LAD em Montevideo, temos a delegação do Brasil junto à OEA em Washington, né? A delegação do Brasil junto à FAO em Roma, né? Então, há vários organismos internacionais, né? E o Brasil, por ser parte dessas organizações, tem delegações nessas organizações, né? Onde serão lotados diplomatas de carreira, né? Delegações chefiadas por um embaixador, né? Onde haverá outros diplomatas ali assessorando o embaixador. Então, várias possibilidades. Né, quando pensamos em Nova York, né, além de termos um consulado geral em Nova York, né, além de termos, né, um escritório financeiro em Nova York, temos também, né, a delegação do Brasil junto à ONU em Nova York. Né, em Washington, além de termos, né, a embaixada do Brasil junto ao governo norte-americano, né, temos uma delegação junto à OEA. Né, em Roma, além de termos a Embaixada do Brasil, né, junto ao governo italiano, temos também a delegação do Brasil junto à FAO. Né, em Genebra temos também delegação do Brasil junto ao OMC, né, junto à ONU. Então, há várias delegações do mundo afora. Né, em Paris temos a delegação do Brasil junto à Unesco. Né, então, além da Embaixada do Brasil em Paris, temos a delegação. Então, né, existe a possibilidade de diplomata ser lotado nesses 3 tipos diferentes de repartição. Né, ou uma embaixada, e as embaixadas ficam sempre, claro, na capital, né, dos países onde o diplomata está lotado. A embaixada é necessariamente na capital. Né, as delegações, né, no caso de existirem organizações internacionais naquele país, né, então o diplomata vai ser lotado em uma delegação. E os consulados,
né, e há três tipos de consulados, né? Há o consulado geral, né, que são consulados maiores, né, que via de regra ficam em cidades mais importantes, né, ou com um grande número de brasileiros, né? Às vezes a cidade não é tão importante, mas tem uma grande presença de brasileiros, né? O caso, por exemplo, de Cidade do Leste, no Paraguai. Né? Cidade do Leste, no Paraguai, é uma cidade fronteiriça com o Brasil, faz fronteira com Foz do Iguaçu, né? Não é uma cidade muito desenvolvida, né? Vive basicamente de comércio de fronteira, mas temos um consulado geral, né, do Brasil em Cidade do Leste. Por quê? Né? Porque é uma cidade com grande afluxo de brasileiros, né? Um grande número de brasileiros vive no Paraguai, né? E um grande número de brasileiros circula por Cidade do Leste, por ser essa cidade fronteiriça. Então temos ali um consulado geral, né? Então os consulados gerais são repartições consulares maiores, né? Ou em cidades mais importantes, ou em cidades com grande afluxo de brasileiros, né? E naturalmente também com as duas coisas, cidades importantes, né? Como Nova York, por exemplo, com grande afluxo de brasileiros, né? Um dos consulados gerais mais cobiçados no exterior é o Consulado Geral do Brasil em Nova York, né? Então, nos Estados Unidos há vários consulados gerais, né? Temos Atlanta, temos São Francisco, temos Nova York, temos Miami, há vários consulados gerais, né? Porque é uma cidade, é um país, né, com muitos brasileiros. Então, estima-se que haja aí, né, mais de 1 milhão de brasileiros nos Estados Unidos, né? Então é importante haver escritores para prestar assistência aos brasileiros no exterior, né? Já já eu vou falar o que faz cada uma dessas repartições. Então os consulados podem ser de vários tipos. Consulado geral pode ser simplesmente consulado, né? Então no Paraguai também, por exemplo, temos um consulado em Pedro Juan Caballero, né? Pedro Juan Caballero também faz fronteira com o Brasil, faz fronteira com o Mato Grosso do Sul. Então existe um consulado do Brasil em Pedro Juan Caballero, né? E existem ainda os vice-consulados, né, que são muito comuns na América do Sul, sobretudo em cidades fronteiriças, né? Então, vice-consulado do Brasil, por exemplo, em Salto del Guairá, no Paraguai, né? Vice-consulado do Brasil, né, em Iquitos, no Peru, né? Então, são vice-consulados, né, geralmente em áreas de fronteira. E aí é uma repartição consular menor, né, de menor impacto, enfim, com menos pessoal. Então, o diplomata no exterior, ele geralmente ele fica em uma dessas três repartições, né? Qual é o papel de uma embaixada? Uma embaixada, claro, né, é a representação do Brasil no exterior, né, junto àquele país, né? É por isso que fica na capital, porque está mais próxima do governo local, né, do poder local, né? Naturalmente, a embaixada é chefiada por um embaixador, né, que é um diplomata experiente, né, que está no topo da carreira diplomática. E as embaixadas podem ter, né, um número maior ou menor de diplomatas, né? Embaixadas como a embaixada em Washington tem um número enorme de diplomatas, né? E outras embaixadas têm um número muito menor de diplomatas. Então temos embaixadas em capitais africanas, por exemplo, né? A embaixada do Brasil em Malawi, por exemplo, né? Malawi é um país africano, foi uma das últimas embaixadas que o Brasil abriu na África, em 2011, né? Então o pessoal diplomático da nossa embaixada em Malawi é muito reduzido. Por vezes, inclusive em alguns momentos, não há diplomatas em Malawi, praticamente, ou fica um encarregado de negócios, é um efetivo diplomático muito reduzido. Em compensação, em embaixadas importantes, né, como a Embaixada do Brasil em Washington ou a Embaixada do Brasil em Buenos Aires, o efetivo, né, de diplomatas de carreira é muito grande, né? Nessas embaixadas maiores, né, há várias subdivisões, o que é muito natural também, né? Então nós temos ali, né, um setor comercial, né, um SECOM, né, como geralmente são chamados, né? Pode ter um setor político, né? Tem as adidâncias, né, dentro da embaixada. Então tem a adidância, por exemplo, né, de defesa, né, a adidância naval, a adidância, né, aeronáutica, muitas vezes, né, ou simplesmente uma adidância de defesa. Em alguns países, a adidância da Polícia Federal, a adidância, né, do Ministério da Agricultura. Então, as embaixadas, elas têm várias divisões, né? Por vezes, dentro da embaixada, há um setor consular também, né? Então, setor comercial, um setor cultural, né? Setor cultural, setor político, setor comercial, né? Há as adidâncias, né, junto àquela embaixada. Então, há várias subdivisões e o diplomata vai ser lotado em alguma delas, né, e vai trabalhar com temas variados. Então, um diplomata lotado, né, no setor cultural da Embaixada do Brasil em Washington vai lidar com temas culturais, né, tentando, né, avançar, por exemplo, a chamada diplomacia cultural, tentando aproximar o Brasil
né, do ponto de vista cultural, com a sociedade norte-americana, né, patrocinando exposições, né, do Brasil, né, ou dando apoio a artistas brasileiros nos Estados Unidos, né? Enfim, então, né, um setor cultural, né, importante, né? Às vezes, por meio da cultura, se reforça a relação, né? O Brasil gosta muito de falar em soft power, em poder brando. Então, a dimensão cultural, ela pode ser muito importante para criar esse tipo de relação e de interação, né? O setor político, aí uma relação, por exemplo, mais direta com o Congresso, né? O setor comercial tentar, né, fazer avançar o interesse de empresas brasileiras nos Estados Unidos, né? Tentar fazer avançar o comércio, né? Enfim, então, setores variados, né, nos quais o diplomata pode ser lotado nas embaixadas do Brasil no exterior. Então, de novo, né, a grande marca que vemos aqui da carreira diplomática é a pluralidade de opções, né, em termos de atribuição, de função, né, há um rol muito variado de atribuições, né, que o diplomata pode desempenhar. Em uma delegação, né, junto a uma organização internacional, né, aí, claro, né, o papel da delegação é representar o Brasil junto àquela organização e, fundamentalmente, os diplomatas vão participar de negociações, né? O diplomata será um negociador claro, né, quando ele atua numa delegação do Brasil junto a algum organismo internacional. Então, vai ser um negociador no âmbito da OMC, né, no âmbito da ONU, no âmbito da FAO, no âmbito da Unesco, da OEA, né, e de tantas organizações no exterior nas quais o Brasil tem delegação. E aí, claro, a ideia dos diplomatas lotados em delegação é fazer avançar os interesses do Brasil dentro daquelas organizações, participando de votações, né? Então, o tempo todo ele vai negociar algum tema e vai votar a favor ou contra alguma posição, né? E, claro, dentro, né, dessas organizações há órgãos variados também. Então, o diplomata brasileiro ele vai representar, por exemplo, né, o Brasil numa reunião do Conselho Econômico e Social da ONU, né, ou do Conselho de Segurança, né, se coincidir que estamos no Conselho de Segurança, né, ou na Assembleia Geral, né, então estará lá o diplomata brasileiro, né, ou os diplomatas brasileiros junto àquela delegação para defender os interesses do Brasil nas negociações dos diversos órgãos que compõem, né, aquela organização internacional, né? Então, no caso da OMC é a mesma coisa, né? O diplomata vai estar lá no Conselho Geral da OMC, né? Ou vai estar no Conselho sobre Comércio de Bens, no Conselho sobre Comércio de Serviços, né? Ou no órgão de solução de controvérsias. O diplomata vai estar lá lotado defendendo os interesses brasileiros, votando segundo os interesses do país, né? No âmbito da ONU em Genebra, né? Lembrando que a ONU tem 4 sedes oficiais, né? Além da sede em Nova York, tem sede também em Genebra, em Viena e em Nairobi, né? Então, se o diplomata, né, estiver na delegação do Brasil junto à ONU em Genebra, vai participar, por exemplo, do Conselho de Direitos Humanos, né? Que é um dos pontos fortes da ONU em Genebra, né? Se o diplomata estiver na delegação do Brasil junto à ONU em Nairobi, no Quênia, né? Então ele vai atuar muito na temática ambiental, né? Fica ali a sede do antigo PNUMA, né? Atual ONU Meio Ambiente. Então, né, são funções variadas e vai lidar com temas variados, né? Então, se ele está na OMC, vai lidar com questões comerciais. Se ele está na ONU em Nova York, pode lidar com temas variados, né? Na Assembleia Geral, no Conselho Econômico e Social, no Conselho de Segurança, né? Se está na sede da ONU em Nairobi, vai lidar com questões fundamentalmente ambientais. Se está na FAO em Roma, vai lidar com questões ligadas à alimentação, à agricultura, né? Então, as delegações, elas atuam justamente como, né, o Brasil junto àquelas organizações internacionais, né? E cabe aos diplomatas da delegação defender os interesses do país, né? E negociar em nome do país, naturalmente, claro, geralmente sob a chefia de um embaixador, né? Que é o chefe da delegação do Brasil, né? E nos consulados, e aí não importa se é um consulado geral, um consulado ou um vice-consulado, né? Nos consulados o papel do diplomata é fundamentalmente prestar assistência a brasileiros no exterior, né? Os consulados hoje, né, eles têm essa função precípua, né? São escritores, são repartições, né, voltadas para prestar assistência a brasileiros no exterior, né? Por isso, né, que os consulados geralmente estão localizados em cidades com grande número de brasileiros, né? E há países onde há múltiplos consulados. Nos Estados Unidos nós temos um número enorme de consulados. No Paraguai também, né? Entre consulado geral, consulado e vice-consulado, no Paraguai temos um monte, né? Porque também há muitos brasileiros no Paraguai, né? Então aí o diplomata ele tem uma outra função,
são funções mais consulares, né? Então, emitir documentos, né? Por exemplo, né? Registrar óbitos, registrar casamento, né? Renovar passaporte ou emitir passaporte, né? Emitir visto para estrangeiros que queiram vir ao Brasil, né? No caso daquele cidadão, daquele país, né? Precisar de visto, né? Para poder visitar o Brasil. Então, emitir visto para estrangeiros, né? Emitir documentos para brasileiros, né? Certidão de óbitos, de casamento, nascimento. Então, um brasileiro nasce no exterior, né? Prontamente seus pais vão registrá-lo no consulado do Brasil, na cidade mais próxima, né? Então ele vai ser registrado ali no consulado. E, claro, prestar assistência, né? O brasileiro está com alguma dificuldade no exterior, ele vai ao consulado, né? Se tem algum problema judicial, algum problema com a polícia, né? Os cônsules, né? E aí há várias categorias, pode ser cônsul geral, pode ser cônsul geral adjunto, pode ser, né, cônsul adjunto simplesmente, pode ser vice-cônsul, há várias categorias, né? Dentro de um consulado grande, né? Como o consulado geral em Nova York, há múltiplos diplomatas, né? Com hierarquias diferentes, desde o cônsul geral, né? Até o vice-cônsul, vão prestar assistência a brasileiros. Tá? Um brasileiro está com algum problema com a justiça norte-americana, né? O consulado vai ser acionado, né? O brasileiro se envolveu num atropelamento, o consulado vai ser acionado, né? Para tentar dar algum tipo de orientação e ajuda, né? Aos brasileiros no exterior. Então, a ideia da rede consular do Brasil, que é muito ampla no exterior, né? É justamente voltada para prestar assistência a brasileiros no exterior. Né? Então, as possibilidades são múltiplas, né? Então o Brasil tem muitos postos no exterior, né? Vale lembrar que o Brasil é um dos poucos países no mundo, né, que tem relações diplomáticas com todos os membros da ONU, né? O Brasil tem relações diplomáticas com absolutamente todos os membros da ONU. Ao longo da década passada aumentou muito a rede brasileira de embaixadas e consulados, aumentou muito, sobretudo ao longo do governo Lula, né? Por isso que durante o governo Lula houve, aliás, concursos com muitas vagas, né? Houve, durante 6 anos consecutivos, concursos para o Rio Branco, né? Houve concurso de admissão à carreira diplomática com mais de 100 vagas, né? Durante 6 anos consecutivos, porque a ideia justamente era ampliar a nossa rede de diplomatas em função, né, do aumento do número de embaixadas e de consulados do Brasil no exterior, né? Isso é também muito característico. Na década passada, né, o Brasil só na África, por exemplo, né, para a gente pegar isso como exemplo, né, o Brasil, quando o presidente Lula assumiu, né, a presidência em 2003, né, o Brasil tinha 18 embaixadas na África, né, e no início do governo Dilma, o Brasil abre a 37ª embaixada na África, né, mais do que dobrou o número de embaixadas no continente africano. Então, claro que isso significou a abertura de mais oportunidades e postos, né? Abrimos várias embaixadas no Caribe também, né? Algumas, inclusive, foram fechadas agora no governo Bolsonaro, né? Algumas embaixadas que tínhamos no Caribe, em países muito pequenos, né? Percebemos que talvez não houvesse tanta necessidade de ter uma embaixada, foram fechadas. Então, enfim, são muitas possibilidades, consulado, embaixada, delegação, isso no exterior. Quer dizer, de novo, né, eu reafirmo a lógica de que na carreira diplomática, né, esse servidor, ele não sofrerá jamais de tédio, né, porque ele vai desenvolver ao longo das suas 3 décadas ou 4 como diplomata, funções muito variadas. Claro que é natural, ao longo da carreira também, haver algum tipo de especialização, né? Então, ele se tornou um expert em temas comerciais, então é natural que o Itamaraty aproveite seus recursos humanos da melhor forma, né? Então, né, aquele diplomata, ele, né, acabará de alguma maneira ou de outra, né, lidando com questões comerciais, né? Pode ser na Secretaria de Estado, né, por exemplo, né, na parte de contenciosos comerciais do Itamaraty, né, seja sendo lotado, né, na representação da OMC em Genebra, então porque ele se tornou um expert, ele vai acabar lidando com temas mais comerciais, né? Ou então o diplomata, né, ele fala árabe, por exemplo, então ele acabará sendo aproveitado também por conta dessa sua expertise e acabará circulando muito pelo mundo árabe, né? Ou ele fala mandarim, domina mandarim, então fatalmente em algum momento ele vai lidar ou com a China na Secretaria de Estado ou será lotado na Embaixada do Brasil em Beijing, né, que começa a ser uma embaixada já muito cobiçada, não era até pouco tempo, mas à medida que a China ganha envergadura, a representação do Brasil em Beijing, né, ou Pequim, né, ganha maior envergadura, né, já o efetivo diplomático lá é muito maior do que era há alguns anos atrás,
Mas as duas embaixadas certamente mais importantes para o Brasil no exterior são Washington e Buenos Aires, né, porque são os dois parceiros mais tradicionais, mais importantes do Brasil, Estados Unidos e Argentina. Né? Então, geralmente, os embaixadores nessas embaixadas são diplomatas muito experimentados, né, com uma grande experiência, né, muito tarimbados, né, já, né, numa fase mais avançada da carreira diplomática. Né? É importante lembrarmos também que a carreira diplomática é uma carreira muito hierárquica, né? E aí existe uma semelhança grande com a carreira militar. Né? É uma carreira hierárquica, né? Então o diplomata, né, uma vez aprovado no CACD, né, e uma vez, né, concluído o curso do Instituto Rio Branco, né, ele vai passar a atuar na parte base da carreira diplomática, né, na base da carreira, né, no cargo mais inferior hierarquicamente. Aliás, já uma vez empossado após ser aprovado no concurso, né, quando ele toma posse, já toma posse como terceiro secretário. Né? Então, qualquer candidato aprovado no CACD, ele já toma posse como diplomata, como terceiro secretário, e vai cursar o Instituto Rio Branco já como diplomata. Ele já no curso de formação, ele já é diplomata com direito às prerrogativas inerentes a isso, inclusive solicitar o seu passaporte diplomático, por exemplo. Né? Então ele já vai cursar como terceiro secretário, né? Depois de concluir o curso ele vai ser lotado na Secretaria de Estado como terceiro secretário. Depois de algum tempo, isso pode variar, né? 3 anos, né, 4, né, uma média prudente, né, ele vai ganhar o seu primeiro posto no exterior. Né? Vale dizer que nesse período, né, enquanto ele está na Secretaria de Estado, é normal o diplomata cumprir missões temporárias no exterior. Né? Vai passar 3 semanas em alguma embaixada, né, 2 semanas em algum outro local, né? Então vai cumprir missões temporárias ou missões transitórias no exterior, né, já como terceiro secretário, mesmo lotado na Secretaria de Estado, o diplomata já começa a viajar, né, já começa a ser enviado para missões temporárias. Né? Depois de 3, 4 anos, via de regra, ele ganha o seu primeiro posto no exterior. Né? E aí pode variar muito, pode ser um posto A, pode ser um posto D. Há diplomatas, né, que fazem questão, né, de escolher como primeiro posto algum país africano, né, por interesse mesmo, né, porque foram lotados numa divisão de África, por exemplo, em Itamaraty, gostaram, se interessaram e aí querem viver a experiência africana. Então eles pedem para ir em alguma embaixada na África, né, sabendo que isso será considerado como algo positivo em termos de carreira. Né? Então vai ser lembrado no momento de uma promoção que ele, mesmo podendo ir para um posto melhor, né, porque ficou, por exemplo, muito bem colocado no curso do Rio Branco, aliás, a colocação conta ao longo da carreira, é uma carreira muito hierárquica. Então, assim como acontece nas carreiras militares, né, a posição de aprovação no concurso de admissão e a posição final no curso do Rio Branco conta, né, na hora de escolher postos. Né? Então, isso é levado em consideração. Então, o diplomata ali, depois desse tempo, ele vai para o primeiro posto no exterior. Né? Então, a base da carreira diplomática é terceiro secretário. Né? Uma vez promovido, né, por antiguidade, por mérito, né, as duas questões são combinadas, né, mérito e antiguidade, né, ele vai a segundo secretário, né, que é um nível acima. Né? Depois vai a primeiro secretário, né, que é um nível acima. Então, terceiro secretário, segundo secretário, primeiro secretário. Né? Vale dizer que ao longo da carreira diplomática, o diplomata também ele precisa fazer cursos, né? Cursos para se aperfeiçoar, né? Cursos para ampliar o seu conhecimento. Então, o Instituto Rio Branco, né, ele não vive apenas, né, do curso de formação dos diplomatas brasileiros. Né? Também há outros 2 cursos feitos no Rio Branco, que são o curso de aperfeiçoamento de diplomatas, né, e o curso de altos estudos. Né? São o CAI, o curso de aperfeiçoamento de diplomatas, são o CAD, né, e o curso de altos estudos, né, que é o CAI. Né, CAD e CAI, né, curso de aperfeiçoamento de diplomatas, né, que o diplomata faz como primeiro secretário, e o curso de altos estudos que ele faz já como conselheiro. Então, reparem, terceiro secretário, segundo secretário, primeiro secretário, e aí, né, temos o cargo de conselheiro, né, que é já uma posição já mais importante na carreira diplomática. Né? Então, conselheiros, né, já podem ficar, por exemplo, né, chefiando consulados. Então é comum vermos conselheiros, né, na chefia de consulados, não de consulado geral,
né, via de regra, mas né, de consulados ou consulados gerais menos importantes. Né, um conselheiro pode ficar como encarregado de negócios, né, de alguma embaixada, então alguma embaixada, né, que não tenha embaixador, né, pode-se colocar um conselheiro como encarregado de negócios. Então já é, um posto mais importante. Né? Geralmente se chega a conselheiro, né, ao cabo de uns 15 anos de carreira diplomática. Né? Entre 15 e 17 anos, né, aí já se chega ao cargo de conselheiro, já é uma posição mais importante, né? E aí, como conselheiro, se faz esse curso de altos estudos, né? O CAI, né? Se defende uma tese perante uma banca, né? Se escreve uma tese, né? Aí, uma vez aprovado no CAI, né? Aí já pode galgar voos maiores, né? O diplomata que não é aprovado no CAI, ele não passa de conselheiro, né? Ele não tem como ir além, né, desse patamar, né? Então, existe o CAD, né, para poder passar de primeiro secretário, existe o CAI para poder passar de conselheiro, né? E o cargo acima é de ministro de segunda classe, né? O cargo acima de conselheiro, né, na carreira diplomática chama de ministro de segunda classe, é o penúltimo degrau da carreira diplomática. Né? Como ministro de segunda classe, né, o diplomata vai ser ministro conselheiro em embaixadas do Brasil afora, né? Então há embaixadas que têm 4 ministros conselheiros, né? A embaixada em Washington tem 4 ministros conselheiros, né? Quem é o ministro conselheiro? É o que está no penúltimo nível da carreira, né? É o ministro de segunda classe. Ministro de segunda classe, ele já pôde chefiar embaixadas, né? Aí já chefia mesmo como embaixador, né? Embaixadas geralmente menos importantes, embaixadas, né, em capitais africanas, né? É comum, né, nomear-se, né, um embaixador que ainda não está no último nível da carreira, ele está no penúltimo nível, ele é ministro de segunda classe, mas ele será embaixador comissionado, né, em alguma capital, né? Então, por exemplo, né, via de regra, o embaixador do Brasil em Argel, né, na capital da Argélia, não é um ministro de primeira classe, ele é um ministro de segunda classe, né, e ele vai como embaixador comissionado chefiar aquela embaixada, né, embora ainda esteja no penúltimo nível. Então, ministro de segunda classe, chefia consulados gerais importantes, né, pode até chefiar embaixadas, pode atuar como embaixador, né, nomeado como embaixador, mesmo sendo ministro de segunda classe. E o nível mais elevado, né, é de ministro de primeira classe, né? Que no exterior, né, serão os embaixadores, via de regra, né? Embaixadores de embaixadas mais importantes, embaixadas mais tradicionais, né, são cargos próprios do ministro de primeira classe, né? Lembrando que, né, que qualquer brasileiro nato acima de 35 anos pode ser nomeado embaixador do Brasil. Tá? Isso é algo inerente ao presidente da República, né? O presidente pode nomear, né, por vontade própria, qualquer brasileiro nato acima de 35 anos, né, como embaixador do Brasil. Então, o cargo de embaixador não é exclusivo de diplomatas de carreira, né? Tivemos aí a polêmica do filho do presidente, né, que quase foi, né, confirmado como embaixador do Brasil em Washington. Ele cumpria os requisitos, brasileiro nato, acima de 35 anos, né? Então, para ser embaixador no exterior, não é necessário ser diplomata de carreira. Quando se é diplomata de carreira, né, o embaixador geralmente ele é o ministro de segunda classe ou, e aí é mais comum ainda, ministro de primeira classe, né? Embaixadas importantes, como a embaixada em Washington, só são dadas a diplomatas de carreira que estão no topo da carreira, que são ministros de primeira classe. Né? E aí podemos pensar, né, em um diplomata que tem, né, via de regra, uns 25 anos, entre 25 e 30 anos de carreira diplomática. É muito difícil chegar ao topo da carreira em menos de 25 anos, 25, 30 anos, né? Pode chegar, se a carreira correr bem, né? Claro que nem todo diplomata que entra no Itamaraty chega a ministro de primeira classe, mas se a carreira correr bem, se chega ali ao topo da carreira diplomática, né? Ministro de primeira classe. Então é uma carreira muito hierarquizada e como toda carreira hierárquica, é claro, né, aqueles que estão nos postos mais baixos tem, né, dever de deferência, né, em relação àqueles que estão mais no topo da carreira diplomática, né? Se diz, né, que a antiguidade é posto, né? Isso vale para o exército, vale também para a carreira diplomática. Então, no próprio cerimonial, né, isso se leva muito em consideração, né? O diplomata mais antigo, o diplomata mais moderno, né? O diplomata hierarquicamente acima do outro. Então, isso é, claro, algo natural, né, em qualquer repartição pública onde haja algum tipo de hierarquia. No Itamaraty, por ser uma carreira muito hierarquizada, na carreira diplomática, né, por ser muito hierarquizada, essas questões elas são naturalmente muito levadas em consideração. Tá? Pensando justamente na carreira diplomática, né, de uns tempos para cá,
tem havido um esforço em termos de democratização da carreira diplomática, né? Então, já na década passada, né, foi lançado um programa de ação afirmativa, né, muito interessante, né, que visava justamente a facilitar o acesso de afro-brasileiros à carreira diplomática, né? Então, começou a ser oferecida uma bolsa de estudos, né, aos afro-brasileiros selecionados, né, e aí é uma seleção também, é um concurso, né, recebiam uma bolsa para custearem seus estudos, né? Isso funcionou medianamente bem. E depois, claro, né, no governo Dilma criou-se a própria lógica da cota, né? Qualquer concurso público hoje, né, existe uma cota para afro-brasileiros, né? E claro que no concurso de admissão à carreira diplomática também há essa cota para afro-brasileiros, né? Mas é legal lembrar que há um esforço de democratização, né, do acesso à carreira diplomática, né, tentando melhorar a representação, né? Então, né, era estranho ver, né, um número muito reduzido de negros, né, diplomatas no Itamaraty, apesar de o Brasil ser um país muito mestiço, né, muito miscigenado em termos raciais, né? Então, quando olhamos para os diplomatas do Brasil no exterior, né, é raro vermos negros. Então, esse esforço é um esforço louvável, começou na década passada com esse programa de ação afirmativa, e agora, claro, todos os anos, né, em função da cota, entram, né, afro-brasileiros no Rio Branco, né, que já estão fazendo belas carreiras Brasil afora, né? Com relação às mulheres, também é uma questão importante, né? Vale lembrar que é ainda uma carreira de maioria de homens, né? Ou seja, os diplomatas são majoritariamente homens, né? No universo aí de algo em torno de 1.800 diplomatas, a maioria, né, a maioria bem significativa é de homens, né? Quando olhamos para as últimas turmas, né, uma outra turma tem um pouco mais de mulheres, nunca são maioria, né, mas algumas turmas conseguem ter uma representação um pouco maior, algo em torno aí de 35%, né, 1/3 dos aprovados, mas em outros anos, né, e aí isso varia muito de um ano para o outro, né, o número de mulheres acaba sendo menor em termos relativos, né? 18%, 16%, 20%, menos de 20%, né, é muito comum, né? Então, né, ainda há um esforço aí para tentar equilibrar melhor, né? Então, há um programa muito legal que foi lançado recentemente, né, é o de mulheres diplomatas, tentando estimular vocações, né, femininas para a diplomacia, né? Então, algumas diplomatas mulheres, né, foi feito um documentário, inclusive, interessante sobre isso, recomendo que vejam, né, sobretudo se, né, for mulher e tiver interesse, vale a pena ver, né, o documentário Mulheres Diplomatas. E houve um esforço, claro, para tentar democratizar também o acesso e estimular vocações femininas para entrarem no Itamaraty, né? O que, claro, é algo absolutamente desejável, né? Claro que hoje já há um número grande de embaixadoras, né? Lembrem que a mulher que chega no topo da carreira e chefia uma embaixada, ela não é embaixatriz, ela é embaixadora. Embaixatriz é a mulher do embaixador, né? Então hoje já temos um número bastante razoável, né? A nossa representante, por exemplo, na ONU em Genebra é uma embaixadora, né, a Maria Nazaré Farani Azevedo. Já tivemos na chefia da nossa delegação na ONU em Nova York também, né, uma embaixadora. Então, né, ainda não tivemos uma mulher chefiando a chancelaria, chefiando o Itamaraty, mas já tivemos mulheres, né, e temos mulheres em posições, em postos diplomáticos muito importantes no exterior, né? Mas há também esse interesse e esse esforço para tentar, né, expandir a presença de mulheres, né, a presença feminina, né? E lembrando que hoje, né, os casais diplomatas, os dois podem exercer a carreira diplomática, né? No passado, né, quando havia um casal de diplomatas, né, e né, o homem era removido para o exterior, né, a mulher pedia licença, né? Isso, né, mais antigamente era assim. Então a mulher praticamente renunciava à sua carreira diplomática para acompanhar o marido. Agora não é mais assim, né? Agora o casal é removido para a mesma cidade, inclusive, ou para cidades muito próximas, né? Claro que vão trabalhar em repartições diferentes ou em setores diferentes, mas são enviados para a mesma cidade ou cidades que são coladas, né? Justamente para não causar nenhum tipo de constrangimento ao casal e não criar nenhum tipo de problema, né? Então isso também já é algo levado em consideração, né? Essa atualização, digamos assim, da própria carreira. A carreira se atualizou, né, ao que é a nova realidade. Não faria sentido, em pleno século XXI, né, a mulher ter que renunciar à sua carreira ou pedir licenças, né, para poder acompanhar o marido, né? Para as mulheres de diplomatas no exterior, que não são diplomatas, claro que há algumas restrições, né?
Então, isso é natural, né? A mulher ela não poderá ter nenhum tipo de atividade que conflite com o marido, né? Ou que possa se beneficiar da posição do marido. Então, há uma restrição, né, ao exercício de profissões de mulheres diplomatas, de cônjuges diplomatas, né? Pode ser a mulher diplomata, pode ser o marido de uma diplomata, né? Então, claro, né, ele vai ter restrições, né, para o tipo de profissão que ele pode exercer, né, não pode ter profissões que conflitem em termos de interesses com a atuação do cônjuge que é diplomata, né, ou atribuições que possam beneficiar, né, da atuação do cônjuge que é diplomata, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração, né? Nem sempre é fácil, né, para um cônjuge diplomata exercer a sua profissão no exterior, né? Enfim, então há alguns sacrifícios próprios da carreira diplomática, mas é algo que, claro, também tem que se levar em consideração, né? Enfim, é certamente bastante importante, né? Então, ter essa noção, ter a ciência exata, né? E claro que para os filhos também, né? Os filhos acabam sendo criados no exterior em grande medida, né? Acabam acompanhando os pais, né? Isso também traz por vezes desafios, né? Ele sai, o menino acaba saindo de uma cidade para uma outra completamente diferente, com uma outra cultura, numa outra realidade. Isso pode impactar, claro, mas tem seus benefícios também, né? Então, os filhos diplomatas geralmente, né, eles acabam sendo bilíngues, né? Quando não trilíngues, né? E poliglotas, né? Porque vivendo em várias realidades acabam incorporando os idiomas, enfim. Então, há benefícios também, além, claro, dos ganhos culturais, dos conhecimentos culturais muito amplos, né, de quem é filho de diplomata e acaba circulando por boa parte do mundo, né? Mas é importante, né, quando se pensa na carreira diplomática, ir um pouco além do senso comum, né? Então, a carreira diplomática não é só glamour, né? Como via de regra a gente imagina e o senso comum, né, imagina, né? Ser diplomata é representar os interesses do país no exterior, né, mesmo em zonas complicadas, mesmo em áreas, né, marcadas por instabilidades sociais, políticas, né, por crises, né. Geralmente, quando eclode uma guerra, aí, claro, né, o Itamaraty remove os diplomatas daquele país para não colocar a vida deles em risco, né, mas, por vezes, o diplomata vive em realidades complicadas, né? Então, evitar essa percepção equivocada de que é só glamour, né? A gente fica muito preso, às vezes, ao chamado circuito Elizabeth Arden, né? Que é um outro jargão diplomático. O circuito Elizabeth Arden diz respeito às embaixadas, né, em capitais mais importantes, né? Então, Paris, Londres, Roma, né, Washington, esse é o circuito Elizabeth Arden, né? O diplomata não vai ficar só no circuito Elizabeth Arden, né? Ele vai circular por várias outras realidades também e em parte, a graça da vida diplomática está nisso, né? Então, do contato com culturas muito plurais, né? Vivenciar realidades muito variadas, né? E, claro, isso traz desafios. O diplomata tem que ter uma capacidade de adaptação muito clara, né? O diplomata ele acaba não deitando raízes muito profundas em local nenhum, né? Então, ele tem que ter justamente essa percepção de conseguir se adaptar bem a novas realidades, né? E lidar bem com isso, né? No sentido de não criar nenhum tipo de problema ou de transtorno, né, de emocional, de qualquer tipo. E as famílias também, né, eles acabam tendo também que se habituar a uma vida um pouco nômade, né? Então, de tempos em tempos, o diplomata volta ao Brasil, né, vai viver em Brasília. Para muitos já é um desafio viver em Brasília, né? E depois voltará a sair para o exterior. Então, né, é uma realidade muito singular, né? É um servidor público federal que lida com uma realidade, né, bastante singular. Mas é uma carreira muito bacana, né? A possibilidade de servir os interesses do Brasil no exterior, né? Representar o seu país, né? Estabelecer contatos com o outro governo, tentar colher informações, né, desse outro país para repassar, né, ao Itamaraty, ao nosso governo de origem. Então, o diplomata ele é muito essa ponte, né? Ele não só representa o Brasil no exterior, mas ele também transmite mensagens, né? O diplomata é um mensageiro, transmite mensagens para o outro governo, né? Ou tenta colher informações, né, do outro país, muitas vezes, inclusive, né, em situações insólitas, inusitadas, né, às vezes no meio de uma recepção diplomática, né, enquanto come um canapé, né, ou toma uma taça de prosecco, ele ouve alguma informação, né, que vai ser útil, que depois vai ser repassada num telegrama ao governo de origem, né? Então, tem muito esse papel, né? As funções são realmente muito variadas, né? Então, uma belíssima carreira, né? E, claro, se tiverem interesse, né, em correr atrás desse sonho, né, contem com o curso Clio. O curso Clio, né, é, no mercado, o curso
com maior tempo de estrada, né, com maior rodagem, com maior experiência, né? Os professores do curso Clio são muitíssimo experimentados, né? No meu caso, por exemplo, estou no curso desde que o curso foi fundado em 2003. Então são aí 16 anos, né, preparando candidatos ao CACD, e assim como eu, né, tenho colegas também, né, que estão há muitíssimos anos, né, praticamente todos aqui no curso Clio estão há mais de 10 anos na estrada, né? Então, claro que isso dá uma vivência, uma experiência, né, para tentar dar a vocês o caminho das pedras, né, para chegarem lá, né, e poderem, né, exercer, né, a diplomacia, né, e se desempenharem bem nessa carreira diplomática que eu tentei explicar aí ao longo do nosso bate-papo hoje, ok? Espero que tenham apreciado os comentários, né, são certamente úteis, né, para que vocês saibam um pouquinho melhor, né, o que faz um diplomata e o que vocês farão uma vez aprovados no concurso, ok? Obrigado pela atenção de todos, né, sejam muito bem-vindos, bons estudos, né, e rumo à aprovação. Obrigado.